poeta fingidor, Fernando Pessoa, teve uma vida regular, além da vivência imensamente literária. Quem desvenda esta vida é Elisa Lucinda, nossa entrevistada de hoje. Em seu primeiro romance, Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, Elisa percorre com ficção e história os caminhos e descaminhos do poeta português e nos apresenta um homem centrado em sua obra, sim, mas também um ser humano em constante estágio de sofrimento e contradição, embora profundamente bem-humorado. Na Dica de Leituras, outras dimensões poéticas. A gente analisa 110 poemas de Roberval Pereí e Outro Dia de Folia, de Eduardo Lacerda. Agora vamos conversar com Elisa Lucinda. Elisa, bom, falar de Fernando Pessoa é um desafio, né? Até porque ele é aquela figura meio múltipla que tem vários donos, né? É verdade. Quer dizer, como é que foi apanhar esse mito do Pessoa e transformá-lo num personagem? Como é que foi esse trabalho? Como é que nasce a ideia do livro? A ideia do livro foi uma inocência, foi sem querer, porque me propuseram que eu fizesse, um editor amigo meu, Pedro Almeida, me propôs que eu fizesse uma literatura de iniciação para os meninos, os jovens leitores que começam assim, o pré-adolescente e tal. E aí ele falou, vamos para você ficar animado? Eu falei, mas nunca fiz biografia, mas é só uma biografia introdutória da vida desse cara, para quando cair um Machado de Assis na cabeça dele, já saber quem é Machado. Quando cair um Jorge Amado, ele já saber quem é Jorge Amado. Eu gostei da ideia. E vamos começar com Fernando Pessoa? Vamos. E aí, ele sabe que eu gosto de Pessoa, tenho uma relação antiga com Pessoa. E eu comecei com a maior despretensão a fazer. Quando eu escrevi o primeiro capítulo, eu liguei para ele e li. E ele falou assim, pelo amor de Deus, muda esse projeto todo, vamos fazer para adulto. Porque ele percebeu que estava ali um livro novo também para o adulto. Porque eu quis tratar do homem. Eu passo pela obra dele, mas a obra dele é um grande enxerto do meu livro. É a grande âncora. O que eu fiz o tempo inteiro? Uma intersecção entre a obra dele e a circunstância. Eu cruzei essas informações. A circunstância biográfica. Então, por exemplo, estava a escolha de fazer em primeira pessoa, por exemplo. Eu estava deitada, pensando, puxa vida, fazer a biografia do Fernando Pessoa, não sabia nem o que eu ia fazer. Aí eu abri aquela parte biográfica, que só se lê quando você está com muito interesse específico, eu vi que ele tinha nascido entre um teatro e uma igreja, Teatro de São Carlos e a Igreja dos Mártires. Eu falei assim, nossa, o cara ouviu um culto, ouviu missa, ouviu ensaio de teatro, de ópera, antes de ver. Foi isso que eu pensei. E ao dormir, eu me lembrei de um poema dele chamado Chuva Oblíqua, que fala que ele ouve a voz do padre e a água, a chuva que cai, a voz do padre, a missa. Ele faz esse mix e diz que, por outro lado, todo teatro é meu quintal. Eu falei, cara, esse cara escreveu sobre isso que eu tô falando. Eu falei, peraí, eu vou encontrar isso várias vezes, então. Claro, ele é poeta, poeta é confessional, ele vai estar dizendo o tempo inteiro com a poesia dele o que aconteceu. E aí começou a ficar uma vida de insights. Eu li uma coisa sobre a vida dele, me acendi um poema, foi por isso que ele fez isso, foi por isso que... Foi como matar um diário, matar uma charada, sabe? Quer dizer, é uma leitura da vida dele a partir da própria obra dele, como se a obra dele já fosse em si autobiográfica. Não, a obra dele é autobiográfica, mas o que eu quero dizer é que, ao contrário, é uma leitura da vida dele, como é que eu vou dizer? Eu parto da biografia dele, porque tudo é verdadeiro, para, como é que eu vou dizer ali, levantar a gênese de seus poemas, mas isso de uma maneira muito natural, o assunto aí é memória. A minha ficção diz que ele escreveu esse livro de memórias, entendeu? Que não está no baú. Que não está no baú, exatamente. Não está nesse baú, porque ele deixou um baú
para os nossos telespectadores que não sabem, ele deixou um baú com toda a sua obra, que é póstuma, né? Ele só publicou um livro em vida. Uma mensagem. Então, ele é assim mesmo, porque passou no concurso em segundo lugar. Então, ele deixou essa obra toda organizadinha, né? Álvaro de Campos, que é um dos que ele inventou, Alberto Caeiro, deixou tudo separadinho, porque ele sabia que ia ser póstumo. Então, eu parti disso, que esse livro é para esse tempo de agora, porque ele foi um incompreendido do seu tempo. Então, esse livro é para agora. Eu estou escrevendo para o tempo futuro, para os que não me viram vivo. E aí eu estudei a história dele. E depois lembrei como se fosse minha. Sabe? Eu nasci assim, meu pai, minha avó, meu irmão, meu tio. E fui contando. Então, aí, de repente, eu vi que ele estava com 6 anos e tinha um navio imenso, em plena revolução da indústria naval. Né? Ele estava em pleno com 6 anos diante de uma máquina imensa, que até para nós um navio é imenso, imagine um miúdo de 6 anos. E aí entrava, por exemplo, quando eu fui fazer isso e vi ele pequenininho ali, falei, Ode Marítima, que é uma poesia do Álvaro de Campos, onde ele descreve faz uma radiografia do navio. Então a poesia entra aí, mas ela não entra em forma de poesia, não. Eu botei tudo em forma de prosa. Sabe? Como texto corrido. Como texto corrido, para não ter nenhum problema de fluxo. Mas o leitor de pessoa acaba lendo como poema também. Não adianta. Não, ele vai ler como poema, mas adianta sim. Adianta sim, porque se você para o leitor convencional. Se ele tiver escrito um debaixo do outro, ele pode cortar o fluxo e ficar fazendo aquelas palhaçadas declamatórias que acabam se afastando claro. do sentido. Mas assim, é tanto que o livro tem fotos dele novinho, tem foto dele velho, a última foto quando ele tinha 47 anos, que eu acho assim incrível. Vamos mostrar? Não pode? Pode, claro, é a última foto dele aqui. Que ele... É aqui, esse capítulo, a morte do príncipe. Essa foto dele aqui. Ele tem 47 anos com essa cara incrível de 72. Entendeu? E é incrível, isso me deixou muito chocada. Tudo bem que era outro tipo de vida, mas na verdade o caso dele era cirrose. Mas você fala de toda essa tragicidade da vida dele, de uma convivência muito íntima com a morte. Mas há um aspecto no livro que você levanta aqui, que é a forte presença das mulheres da vida do Fernando Pessoa, né? A começar pela mãe, a avó, as tias, a babá da África, né? Quer dizer, há toda uma correlação de uma formação intelectual muito profunda na África. A mãe era poeta. Exato, o pai crítico musical, né? Mas uma sensibilidade muito grande por conta dessa convivência muito íntima com essas mulheres que acabam influenciando, de certa forma, a poesia dele também. Eu concordo com você. Eu te confesso que eu nem pensei deliberadamente nisso, mas você tem toda a razão, tem uma formação forte do feminino na vida dele, né? Ele tá com as tias, ele tem uma relação com essa avó absurda, porque ele tem medo de ficar louco, porque ela é louca, né? E ela tá sempre entre o hospício e a casa, entre o hospício e a casa. Eu acho, sim, que inclusive tem esse feminino nele, que ele tem muito medo que desça ao corpo, ele diz numa parte lá. Ele fica nessa dubiedade, inclusive, sem acesso a esse masculino. Eu acho que ele teve... hoje eu acho que ele poderia ser uma pessoa mais livre na sua vida sexual, assim, do que ele foi. Eu acho que ele foi um recluso, sabe? Nem com Ofélia ele namorou. Foi um amor platônico. Foi platônico, um amor de criança. As cartas deles, bebezinho, mamãe, não acontecia nada. Mas ele teve a pachorra de dizer pra Ofélia, não é que eu não gosto de você, é Álvaro que não te suporta. Entendeu? Álvaro de Campos, mais um dos incríveis, o negócio dele funcionou tanto, dele inventar outros caras, funcionou tanto que, por exemplo, ele criou a obra de Álvaro de Campos, que é totalmente diferente da de Alberto Caeiros, que é totalmente diferente da de Ricardo Reis, e que é totalmente diferente da de Bernardo Soares. Mas nós, os mortais, falamos, eu adoro o Álvaro, eu não gosto do Ricardo, como se não fossem todos o mesmo. Ele fez uma pegadinha com todos nós. Mas esses intelectuais tinham essa coisa. Eu lembro do Kafka, que escreve uma carta de amor para
para noiva, né? E diz assim, tudo que não é literatura me aborrece. Esse cara não queria casar também. Não queria, não. Então, o Fernando Pessoa, ele tinha a impressão que daí no seu livro fica muito, muito forte isso. A única forma de expressão que ele tinha era a obra dele. Então ele não conseguia se comunicar com ninguém, não ter uma relação pessoal com alguém, a não ser com a própria avó dele. Ele tem uma relação meio que literária, aquelas frases dele, ele descrevia ela como se fosse uma pitonisa, né? Mas é verdade, você tem razão. Até o próprio Mia Couto, que é quem fez graças a Deus, para minha honra, o prefácio, o Mia, antes de fazer o prefácio, nas nossas conversas sobre o assunto, ele disse assim, Elisa, não há o que se contar desse cara. Para de escrever isso, porque toda a vida dele foi a obra dele. E, no entanto, ele tinha uma vida imensa interna, sabe? Porque o tempo inteiro ele fazia isso mesmo que você falou. Ele fechava a porta do mundo para cuidar da sua obra. Ele disse isso para Ofélia, não vai dar para a gente namorar, eu não sou homem para casar, eu sou um homem para cuidar da minha obra. Eu não posso dar aula de universidade, eu não posso ter nenhum emprego que me organize, que me exija um horário fixo, porque eu tenho que ter a chave da porta dos meus escritórios, dos escritórios para os quais eu colaboro. Ele fazia cartas comerciais, né, traduzia cartas, para eu poder me dedicar à minha obra. Então eu teve essa obsessão, mas eu acho muito porque não tinha uma compreensão daquela sociedade. Ele era muito avançado, e um existencialista, e um filósofo, né? Tudo dele é muito filosófico. Tem uma pergunta que ele faz num poema, o que é tudo, senão o que pensamos de tudo? Meu Deus do céu, isso é tão fundamental, é verdade. Tudo está aqui, né? Agora, ele era uma figura curiosa do ponto de vista assim, de uma relação pessoal, porque me parece que com a convivência com os amigos, né, e sobretudo com os amigos mais próximos mesmo, Mário Sato Carneiro e tal, ele tem uma convivência bem humorada com essas pessoas também. Muito! É uma coisa curiosa. Ele era divertido. Isso foi uma surpresa para mim. O livro me deu 2 surpresas. Imaginem vocês, leitores. Mas me trouxe 2 surpresas, várias, mas essa foi muito forte. Eu nunca imaginei que um homem chiquérrimo como ele, no sentido do pensamento sofisticado que ele tem, eu nunca imaginei que ele nunca tivesse saído de Portugal. Só foi à África, ficou 10 anos na África e não conheceu sequer a Espanha, sequer Paris, sabe? É muito forte porque... E ele corresponde o tempo inteiro, se corresponde com o Mário de Sá Carneiro, era uma conversa animada, em muita intimidade. Mas assim, aliás, o Mário de Sá Carneiro é um amigo assumidamente gay, né? Nas cartas você vê isso o tempo inteiro, ele conta os casos dele e tal. Agora... o Fernando Pessoa me surpreendeu nisso, não sabia. A gente pensa que ele realmente conheceu a Inglaterra, porque Álvaro mora lá em Londres. Em Londres, escreve poemas ingleses. Escreve poemas ingleses. E o Ricardo Reis morava no Brasil. Exato, era médico aqui. E ele não conheceu. Ele não conheceu. Fugido da monarquia. E ele não conheceu, exatamente. Ele não conheceu o Brasil. O Fernando Pessoa. Então, esse cara se divertia também com essa coterie que ele criou para ele. Se divertia com essa gente em volta dele, sabe? Porque que ele inventou, né? Então ele tem um texto que eu até montei uma peça chamada A Natureza do Olhar, que eu vou trazer a Brasília. Estreamos aqui num evento fechado, mas é uma peça incrível. Eu faço o papel de Álvaro de Campos e a Giovana Pires, que é da minha companhia de teatro, faz o Alberto Caeiro. Nesse texto que a gente encontrou, a gente botou o nome de A Natureza do Olhar, a nossa adaptação, mas o nome do texto é Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro. E aí, nesse texto, eu fui ler e fiquei impressionado, assinado por Álvaro. Eles falam mal do Fernando Pessoa. Sabe? Eu sei. Ele fala, quando o meu mestre Caeiro morreu, ele estava sozinho lá em Lisboa, morreu sozinho em Lisboa. O Álvaro fala, eu estava em Londres, Ricardo no Brasil, não havia ninguém lá. Quer dizer, havia lá o Fernando Pessoa, mas Fernando e nada é a mesma merda.
É a mesma coisa. Então eu tenho certeza que ele se divertia. Além disso, gostava de contar piada, hein? Uhum. Gostava de contar piada e era um grande piadista. E eu vi no livro, nas coisas que eu estudei, que havia algumas, na verdade, entre os amigos mais íntimos, o Almada Negreiros, essa gente toda, Antônio Boto, ele era, assim, a diversão dos amigos era tentar fazê-lo rir de uma boa piada. Ele gostava de uma boa piada. Então eu vi algumas piadas como eu conhecia, eu falei, então liberou. Aí eu botei umas 4 piadas no livro, sabe? Não, mas ele era uma figura, exatamente essa coisa, né, dessa multiplicidade dele, né? Essa questão, e tem até um humor cáustico às vezes, a Orfeu que eles faziam, em cada página da Orfeu tinha Morra o Júlio, né? Que era o Júlio Diniz, né? E um revólver e tal. Sempre eles um tinham humor ácido, mas muito bom. Agora, eles fizeram a revolução da subjetividade portuguesa. Nós todos, até o nosso modernismo, até o nosso, digamos, o nosso modernismo, o nosso pós-modernismo. Nós devemos a subjetividade portuguesa. Eles fizeram um barulho muito grande. Até então, Portugal não tinha se afirmado diante da Europa. Uhum. Entendeu? Quando houve esse barulho todo com o Orfeu, que inclusive tinha uma representação no Brasil, que era o Ronald de Carvalho. Cuidado. Isso fez uma barulheira danada em Portugal, fez uma bagunça na cabeça de Portugal, precisava fazer. Que até então Portugal já nutria um complexo de inferioridade. Né? Porque era um sistema, curiosamente, muito arcaico. Portugal se manteve até a vinda do Fernando Pessoa e o pessoal dele, aí sim há um salto na literatura, porque a partir daí vem o Torga, vem o Serrégio, vem todo esse pessoal baseado nesse modernismo português, que é chamado de modernismo português, né, que é que faz o Pessoa. Mas, curiosamente, é que há um paralelo que eu sempre via com o Fernando Pessoa. O Drummond também nunca saiu do Brasil, foi uma vez à Argentina visitar visitar a filha e fez aquela obra monumental, né? E há uma coisa curiosa, o Fernando Pessoa acaba influenciando nessa segunda fase do modernismo no Brasil, a partir de Drummond e tal, desse pessoal. Você encontrou também nessas pesquisas esses diálogos não velado, mas um diálogo subjetivo? Eu trabalhei com uma verdade do tempo que ele viveu, né? Então, e com um pouco de ficção. Eu salpiquei umas ficções por aí. Uma delas foi, como eu sabia que ele conhecia o Olavo Bilac, e que o Olavo também colaborava com as revistas, o marido de Cecília Meirelles era um chargista, ilustrador da Orfeu. Então, eu sabia dessas coisas. Tudo quanto é intersecção que eu pude fazer entre Brasil e Portugal, eu fiz ali. Então, quando eu tinha muito amor pelo Brasil, isso está sempre dentro da vida dele no livro, sabe? O Brasil, ele fala, porque eu não vou pro Brasil, entre índios eu me daria melhor. Ele fala, aí tem uma hora que a avó dele fala assim, não entendo o que sua mãe está fazendo esse estardalhaço porque você quer ficar em Portugal e não quer ficar na África com ela. Qual o problema? Isso já era rapaz. Dom João foi pro Brasil, deixou a gente aqui por 5 anos, ninguém morreu. Ela que não é rainha nem nada, isso foi a lógica da velha louca. Adorei. Então, isso quer dizer, na minha ficção, isso que eu fiz, eu sabia da história, e eu fiz a história, botei um pouco de novela nas histórias. Então, quando eu vi que o Olavo conhecia ele, e que eles se davam bem, eu botei, por exemplo, tem uma cena que ele está caminhando na rua e fala, que ele está muito bêbado e muito triste, né? E aí ele fala, por acaso agora me lembrei de um verso de um poeta carioca, do subúrbio carioca, um jovem poeta que faz uma música chamada Samba e que tem feito muito sucesso na nova cena carioca e é um grande poeta e por acaso é muito feio, mas tem um amor danado pelas mulheres e uma grande capacidade de sedução, apesar da seu defeito lá no queixo e tal. Ele fala, e eu não lembro da música, mas lembro que os versos poderiam ser feitos por mim e para mim. Quem acha vive se perdendo.
que o jovem é o Noel Rosa. E, na verdade, quando eu vi essa música e vi que eles eram contemporâneos e que o Olavo Bilac fazia esse leve trás, eu pensei, por que não? E quem acha vive se perdendo é muita cara dele, né? Então eu fiz essas licenças assim, sabe? Por exemplo, o nome do livro. Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada. O Cavaleiro de Nada foi o primeiro heterônimo dele, o primeiro amigo invisível dele. Ele tinha 6 anos, estava em luto pelo pai, tinha perdido o irmãozinho também, a mãe casando de novo, nasceu esse amigo invisível com quem ele se relacionava, e ele chamou de Chevalier de Paz, que era a língua que ele falava, que a mãe tinha ensinado francês para ele. E aí esse menino já tem uma importância incrível, porque logo quando a mãe resolve, casa de novo e vai morar na África, na África do Sul, em Durban, ela pensa em deixá-lo com a tia. Porque ele vai estudar, querendo que a língua primeira dele seja a língua portuguesa. E aí ele escuta essa conversa. No meu livro ele escuta essa conversa. Na vida real ele soube, porque tinham cartas. Mas ele escuta essa conversa da tia dele, que é a madrinha dele, com a irmã, com a mãe dele. E aí elas conversam, uma conversa franca de irmãs. Eu falei, eu fico com ele, mas eu acho que ele devia ficar com você. Aí, bom, ele fica apavorado, fica com febre, quando ele escuta essa conversa, e pede socorro ao Cavaleiro de Nada. Ele fala, eu não quero ficar em Portugal. Eu quero ir com minha mãe para a África. Eu quero ir. Aí ele fala, vai lá e fala com ela. Mas falar como? Faz um poema para ela. Mas que poema? Eu sopro no teu ouvido. Aí ele vai e fala, cá estou em Portugal. Querida mamã, cá estou em Portugal, terra onde nasci. Por muito que eu goste dela, ainda gosto mais de ti. Ela leva o garoto. Então ele de cara, com um argumento desse. Mas o que é incrível é que é o primeiro. É isso que eu achei legal desse livro. É o primeiro, gostei de fazê-lo. É a primeira poesia conhecida do Fernando Pessoa no mundo. Mas nunca eu tinha visto essa ligação. Essa ligação. Foi isso que eu fiz no livro, fazer essas ligações, sabe? Porque existe muito mito com relação ao Fernando Pessoa, né? Tem um, inclusive, que diz que a Cecília Meirelles tentou conhecê-lo e que ele Isso não é mito. Terminou. Isso é história. Houve essa história do fato? Houve essa história, está aí no livro. Cecília marcou encontro com ele, mas ele era um cara totalmente referenciado na astrologia e no mundo místico. E exercia isso. Teve uma época que o negócio estava forte. Ele recebia, psicografava, o negócio era animado. Fazia mapa astral até Fazia mapa astral dos heterônimos, de Portugal e de tudo. E ele fez um mapa astral e jogou um tarô que dizia que ele não deveria encontrar com ela. Acho que foi até na Brasileira, no Café Brasileiro, que ele deixou ela. E ele falou que aquilo não era, a conjunção astrológica dizia que era melhor não. E ele não vai. Ela fica muito magoada, ele manda um livro, autografa a mensagem, põe no hotel dela. E ele explica que ele pede desculpa, inclusive a Cecília. Mas eu ia falar uma coisa ainda sobre o Cavaleiro de Nada, porque esse nome é que eu acho que, no fundo, o grande heterônimo dele, que eu acho que é quem escreve o livro, é esse menino, que depois ele vai cuidar dos heterônimos mesmo e abandona esse amigo de infância. Mas, para mim, no livro ele é vivo o tempo inteiro e aparece. Que, para mim, esse é o grande divisor de águas da vida de Fernando Pessoa. É o fim desse período que ele chama meu período de ouro, que é os 5, 6 anos de idade, quando morre o pai e acaba esse mundo. Ele é exilado dessa pátria, sabe? Ele é um exilado desse lugar que ele chama de felicidade. Todos nós fomos exilados da infância, mas ele nunca se recuperou, eu acho. Elisa, heterônima de Fernando Pessoa. Elisa, prazer. Com prazer. Muito obrigada. Eu espero que meu trabalho continue formando leitores e públicos, porque um país que lê é um país diferente. O poeta vive ou sobrevive de suas próprias contradições. Fala por metáforas e nada do que diz se diz com clarezas e certezas. O sertão pode ser o espaço da honra, da sequidão, da dor, mas também pode inspirar uma mitologia menos árida, mas maleável com a condição de cada homem. Neste tom, toca a poética de Roberval Perey. Na antologia 110 poemas, lançada pela Quarteto, o poeta revisita sua obra
com olhos críticos e maduros. A reunião, assim, reflete uma poesia coerente e consequente, uma poesia que canta primordialmente a necessidade de olhar o homem encravado em seu tempo. O tempo na poesia de Roberval Pereira é o grande laço que prende o leitor. Ele caminha por todos os estágios de sua vida, mas dialoga mesmo com os sentimentos da humanidade. Vai do Ocidente ao Oriente, tentando entender os mistérios de cada espaço geográfico. Deste viajar infindo, nasce uma mitologia com fortes cores sociais e intensos sentimentos de paixão. Não que seja um poeta do amor, nem primordialmente um poeta político, mas um cantor que reúne em palavras líricas todos os sentidos da paixão humana. A poesia pode também ser apenas paixão e contradição, falar de dores em meio às festividades que tanto preenchem a vida. Eduardo Lacerda, em seu livro Outro Dia de Folia, lançado pela Patuá, trabalha o lado menos eufórico da alegria. Sua festa está marcada pelas dores que podem vir, mesmo bem antes da ressaca. No poema Última Ceia, ele esquece a religiosidade que o título enseja para falar da desventura do cotidiano. Há regras à mesa, como em um brinquedo de quebra-cabeça. E estas regras determinam comportamentos exemplares. O poeta quebra tais normas e prefere caminhar sozinho. Já não me encaixo, depois que aprendi, olhar de lado e sair por baixo. A festa, o jantar em família, tudo aqui é tocado pelo sentimento da metáfora. É da própria vida que Eduardo Lacerda quer falar, e para ele a vivência se faz como uma festa triste, melancólica, mas ainda assim uma festa. Os sentimentos metafóricos que encantam o fazer poética, 110 poemas de Roberval Pereira e Outro Dia de Folia, de Eduardo Lacerda. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.